Oi, pessoal! Estamos aqui em mais um episódio do LibrandoCast. Sejam muito bem-vindos. LibrandoCast é o podcast que conecta inclusão, Libras, tecnologia e inovação. Eu sou a Fabiane, meu sinal é esse. Estarei aqui com vocês, conduzindo essa conversa sobre um tema de extrema relevância quando a gente pensa na construção de uma sociedade mais inclusiva. E hoje a gente vai falar sobre um tema muito bom, que é a tecnologia e acessibilidade em eventos. Um tema que hoje a gente vê com muita frequência em todos os lugares. E para isso a gente está recebendo uma pessoa muito especial, uma pessoa que tem um conhecimento que vocês não têm noção, mas vocês vão conhecer aqui um pouquinho, vão entender como é que funciona. Ele é consultor especializado em acessibilidade digital, atuou na acessibilidade de grandes eventos, em enormes eventos, vamos dizer assim, principalmente a Conferência Nacional das Nações Unidas, Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, a Rio+20, que aconteceu no Rio de Janeiro em 2012. Atuou na Secretaria Nacional de Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência. É desenvolvedor web, segue uma filosofia de acesso irrestrito ao conteúdo através de mídias, focando seu trabalho em usabilidade e acessibilidade. É gestor de ambientes virtuais, trabalha no ensino à distância, no apoio a cursos presenciais, ministra cursos diversos de acessibilidade digital, de uso de plataformas de e-learning e vários outros tipos de plataforma, sempre com foco na acessibilidade, e esses cursos para professores, para tutores, para técnicos, para toda a equipe técnica que atua no ensino à distância. Atuou na gestão do Moodle, utilizado pela Universidade Federal de Santa Catarina, na época que ela ofertou os cursos de letras libras à distância, em 15 polos no país. Gente, 15 polos espalhados pelo Brasil inteiro. E ele tomava conta desse sistema todo. Estudante de licenciatura em computação, é pai, é esposo, é autodidata, é um profissional extremamente dedicado e qualificado. Uma pessoa com know-how, gente, que pouquíssimos têm. Nosso querido Israel Costa. Seja muito bem-vindo. Obrigado pela apresentação. Foi uma apresentação muito bonita, digamos assim. Gente, muito prazer. Eu me chamo Israel Costa. Eu tenho 1,60 m de altura, cabelos grisalhos, barba grisalha, mas sem bigode. Estou usando uma camisa azul com os dizeres LibrandoTech e a logo, que são duas mãos, uma sinalizando a letra L e a outra sinalizando a letra T. Tô de calça jeans e sapato bege. Uso óculos, com armação cinza. E o que mais que eu posso falar? Não, é isso. É minha autodescrição para pessoa cega ou com baixa visão. Só para a gente deixar a apresentação redondinha aí para vocês. E seguindo Israel, farei também a minha autodescrição. Sou uma mulher branca, cabelos curtos, loiros e ondulados, olhos castanhos. Estou também vestindo uma blusa azul, a mesma blusa azul com os dizeres LibrandoTech e a logo, que são as mãos em L e em T, na língua no alfabeto manual. Uma calça preta e um tênis preto também. Ótimo. Certo? Perfeito. Ótimo. Israel, vamos conversar um pouquinho, porque toda essa sua experiência traz para a gente um conhecimento que é essencial nos dias de hoje. Principalmente hoje, quando a gente quando a gente vê que as empresas têm utilizado muito essa questão da acessibilidade, vamos dizer que está em voga, né? A acessibilidade está na moda. E você já atua há muitos anos com isso. Eu queria que você me contasse um pouquinho como é que começou isso, de onde surgiu esse interesse pela acessibilidade, como você aprendeu tudo isso? A acessibilidade em si, ela já vem sendo
né, solicitada pelas pessoas há muitos anos, né? Muitas centenas de anos, digamos assim. Acho que desde o surgimento do ser humano, né? Que a acessibilidade ela é um desejo, né? Porque você ter um acesso a uma coisa que você às vezes não tem, se você quebra uma barreira para a pessoa conquistar aquilo que ela almeja, você liberta essa pessoa. Como a aquisição da linguagem, por exemplo. Você está num país que fala uma língua diferente, você não conhece nada daquilo. A partir do momento que você aprende aquela língua, todos os horizontes se abrem na sua, né, na sua mente, na sua frente. E acessibilidade é isso, é você tratar todo mundo igual, né? Tentar oferecer pelo menos o meio, o ambiente, né? O local, as ferramentas necessárias para tornar esse ambiente igual para todo mundo, né? Então, assim, a minha história começou em meados de 2005, se eu não me engano, 2005. Eu tinha um amigo cego, e esse meu amigo também era desenvolvedor. Na época eu nem era desenvolvedor, assim. Fazia uma coisa ou outra ali, né, mas eu não tinha essa especificidade toda, né, ou melhor, essa proficiência toda que eu tenho hoje. Esse meu amigo, ele era cego e ele desenvolvia sites acessíveis, né? Mas ele também tinha limitações, porque, assim, ele desenvolvia, mas ele sempre precisava de alguém para validar o que ele estava desenvolvendo. Que é a mesma coisa que eu faço. Por exemplo, eu desenvolvo um site, um aplicativo web, eu preciso de uma pessoa com deficiência, um cego, por exemplo, para validar o serviço que eu fiz. Então, a gente se trocava muito, né? Ele fazia coisa, eu validava, eu fazia uma coisa, ele validava. Troca de figurinha. Exatamente. Foi aí que a gente foi se desenvolvendo nessa área. Infelizmente, ele nos deixou, né? Saudoso Mark, maravilhoso. Exatamente. Marco Antônio de Queiroz. Saudades mesmo. Eram noites e noites conversando sobre essas coisas, né? E assim, aí fui tomando interesse pela coisa e tal. Na época, não tinha muito o que pensar. Para mim, a acessibilidade digital era desenvolver um site acessível, né? E olha que, assim, desenvolver um site acessível é difícil. Porque não é só desenvolver o site, a aplicação acessível. A pessoa que vai gerir esse conteúdo, que vai trabalhar por trás desse site ali, ela tem a obrigação de manter esse site acessível. Não adianta eu desenvolver um site e a pessoa publicar um texto, por exemplo, que não segue uma regra de acessibilidade. Ou seja, a aplicação vai se tornar inacessível porque a pessoa não teve o cuidado de tratar a informação da forma como deveria ser. Tipo, a gente sempre se bate assim, nessas barreiras, né? Quando a gente fala de acessibilidade, é muito bonito. Todo mundo acha bonito. Acessibilidade, que legal você tá pensando no próximo. Que legal você, né? Poxa, que bonito. Tanta gente, ninguém faz essas coisas. Ver uma pessoa se preocupando com isso é tão bonito. Não é bonito. Não é bonito. É mínimo, né? É mínimo. Né? É uma coisa assim. E é engraçado porque você vê uma relutância enorme das pessoas em fazer o uso dessa, né, da acessibilidade como ela deveria ser. Mas, infelizmente, é assim. O mundo se desenvolve, né, subindo e descendo. Mas, assim, aí durante essa minha trajetória, aprendendo uma coisa e outra ali, comecei a me interessar por outras áreas dentro da acessibilidade, né? Conhecer mais tecnologias assistivas, né? Tecnologias em mídias com mídias digitais, acessibilidade em mídias digitais. Assim, tudo que envolvia o digital e a acessibilidade me criava interesse. Então, comecei a estudar esses meios, né? Esses ambientes, essas estruturas, e foi assim que eu comecei a me envolver realmente com acessibilidade digital e acessibilidade em eventos. Uau, hein? Que coisa! E você já trabalhou em eventos nacionais e internacionais, Já. né?
de grande porte, de pequeno, médio, grande porte. O que você acha que mais marcou você nessa trajetória, nessa relação com esses eventos? A experiência, né, que a gente colhe, que a gente absorve, né, nesses locais. Porque uma coisa é eu ter o papel desenhado na minha frente, eu mesmo desenho ali, eu tenho uma ideia do que é aquilo ali. Mas quando você está no local e você vê a coisa funcionando pessoalmente, é completamente diferente. Você vê realidades, você convive com realidades. Então, isso te faz ter uma percepção muito mais sensível da necessidade do próximo, sabe? Você conviver com eles te traz essa bagagem, sabe? É um cadeirante que tem uma dificuldade para acessar uma rampa, sabe? É uma pessoa cega que tem um monte de obstáculos pela frente que pode causar um acidente nessa pessoa. É um surdo que não tem a língua mãe como ferramenta de comunicação ali nesses ambientes. Sabe? São tantas coisas. A acessibilidade ela é aplicada em tudo. No chão que você pisa, na parede que está do seu lado, na cadeira que você senta, nos monitores. Na luz, na luz, na escuridão. Na escuridão. Você, assim, ela está em tudo tudo dela. Ela tem que estar em tudo, né? Eu costumo dizer que a acessibilidade é como o fractal de... Como é que é o nome dele mesmo? Me deu um branco agora. É um fractal de um matemático muito conhecido, que não me lembro agora o nome dele, que é conhecido como a forma universal de tudo que existe. Tudo segue o mesmo padrão desse fractal. E a acessibilidade é isso. Eu vejo ela como esse fractal. Ela tem que estar em tudo e tudo tem que estar nela. Entendeu? A acessibilidade, ela existe para eliminar barreiras, né? Você, por exemplo, se você está num ambiente que é muito íngreme ou, sei lá, tem muito buraco, por exemplo, uma montanha, qualquer coisa, pode ser um lugar inacessível para você. Só um parênteses, tá, gente? Eu também sou uma pessoa com mobilidade reduzida. É que eu não falei antes, mas eu também sou uma pessoa com deficiência. E realmente são coisas que interferem muito. O ambiente, às vezes, te torna deficiente também. Uma pessoa que não tem deficiência, em determinados ambientes, se torna uma pessoa deficiente. Por quê? Porque o ambiente não propicia para ela o mínimo que ela deveria ter ali, né, acessível, disponível para ela poder seguir em frente. A acessibilidade é uma vertente de várias coisas, assim, sabe? É um grande leque de várias possibilidades e de várias necessidades também. Vamos para a fofoca? Me conta uma experiência, assim, muito boa que você teve, assim, que você olhou e falou, caraca, a acessibilidade aqui foi o máximo, funcionou muito bem. Uma experiência muito positiva nesses eventos. Então, isso é engraçado, né? Uma coisa que eu parei para pensar no evento mesmo, quando aconteceu, eu era desenvolvimento... Não, na Rio Mais 20. Na Rio Mais 20 a gente estava trabalhando lá com as aulas de inscrições, as traduções simultâneas, né? Porque foi um evento grande, então tinha tradução para inglês, francês... Árabe. Foram várias línguas e teve a Libras, né? E aí as pessoas ainda... perdidas, porque ninguém tinha feito um evento daquele tamanho, né, oferecendo tantos recursos de acessibilidade. Libras e sinais internacionais, sinais internacionais, exatamente. Então, teve ali, quando ia começar as conferências, a gente se bateu num problema, né? Onde é que o intérprete de Libras vai ficar? Entendeu? Por quê? As pessoas tinham feito tudo, mas se tinham esquecido do estúdio para o pessoal da Libras, para os intérpretes de Libras.
Então foi uma coisa assim muito de momento. A gente rapidinho tentou arrumar aquilo ali e tal. E a iluminação que não dava certo, aquela coisa toda, uma bagunça danada. Mas a gente conseguiu. E aí quando eu entrei dentro da plenária, eu olhei para a tela e vi aquela acessibilidade toda disponível ali, eu percebi a acessibilidade. A partir do momento que eu percebi a acessibilidade, nossa, a coisa se abriu para mim. Porque me trouxe uma emoção que eu buscava muito. Sabe? É assim, como se eu tivesse atingido uma grande meta. Eu buscava muito aquilo trabalhando. E eu buscava entender muito aquilo, né? Para ver como é que funcionava. Desculpa. Isso aconteceu. Quando eu entrei na plenária, que eu vi tudo funcionando do jeito que deveria funcionar, o intérprete de Libras, o intérprete de línguas internacionais, as legendas, a audiodescrição funcionando, tudo, a iluminação boa, o ambiente em si, né, todo acessível para as pessoas com deficiência, com dificuldade de locomoção, as pessoas cegas, pessoas surdas, todas sendo atendidas ali, né, em todos os seus, em todas as suas necessidades básicas ali. E eu achei aquilo tão fantástico, assim, foi uma... Eu cheguei a falar assim, é para isso que eu trabalho. E, gente, foi realmente eu posso dizer, porque trabalhei junto com ele na Rio+20, eu compus a equipe de intérprete, né? Então, eu vi só um pedacinho, mas, assim, ele que estava nessa gestão maior, e realmente foi algo que ficou... Foi lindo. Foi lindo, gente. Lindo. Foi lindo. A acessibilidade na Rio+20 foi algo, assim... que a ONU, inclusive, elogiou muito, tomou como modelo, foi algo que realmente foi Isso lindo. Também me marcou bastante. Quando a ONU veio até nós, né, nos parabenizou pelo trabalho que nós fizemos ali, e eles falaram lá na hora, a gente vai usar o padrão de vocês como padrão da ONU para desenvolvimento, para eventos de grande porte. Foi lindo. Então, assim, foi muito gratificante, né? Você fazer a coisa. Claro que não fiz sozinho, são várias pessoas trabalhando. Toda uma equipe. Tem arquitetos, tem N pessoas trabalhando ali. E aí... Mas, assim, foi muito gratificante. Muito gratificante. E aí, o grande problema que... Não, mas aí, assim, não é que é o grande problema. Mas, assim... Quando você fala sobre acessibilidade digital, muita gente pensa ainda que acessibilidade digital é você desenvolver um site acessível. E se enganam muito, né? Porque o site é uma das ferramentas que o evento tem, ou a empresa tem, tudo aquilo. Mas a acessibilidade, ela é como eu disse, ela está em tudo e tudo está nela, né? São tantas outras vertentes, né? Você tem todas as mídias digitais, você tem rede social, você tem streaming de vídeos, você lidar com todas essas especificidades, trazer acessibilidade para cada uma delas, para atender a maior parte de pessoas possíveis. Isso é uma grande barreira para gente que não tem deficiência, né? Imagine para eles, né? Então, assim, é muito bom trabalhar com isso, porque você está sempre se colocando no lugar de alguém. Toda vez que você vai desenvolver um tipo de acessibilidade, ou vai organizar esse ambiente para essa pessoa, você se coloca no lugar da pessoa, né? Ou pelo menos tenta se colocar. Tenta entender um pouquinho do universo que ela está vivendo, do universo dela, do momento dela, do local dela, né? Do ambiente, do espaço reservado para ela. Isso é importante. E quando a gente consegue ter essa percepção, fica bem mais fácil da gente desenvolver um ambiente acessível para essa pessoa. Claro que isso exige muita empatia, exige muita sensibilidade da pessoa, de quem está trabalhando com isso.
E às vezes não é fácil. Não. Não é fácil lidar com isso. Né? Você pensa o seguinte, eu tenho cego que eu consigo me colocar no lugar dele. Por exemplo, eu vou dar uma palestra, um curso de informática para pessoa, um curso de acessibilidade digital para as pessoas desenvolverem sites acessíveis e tal, essas coisas todas. Então, dentro da sala de aula ali, eu posso retirar todos os monitores da sala e deixar só o gabinete, o teclado e o mouse ali e ensinar as pessoas a utilizarem isso sem a necessidade de ter uma tela, de ter a imagem visual ali na sua frente. Isso eu consigo fazer. Eu posso também colocar uma venda nos seus olhos, entendeu? Eu consigo me colocar no lugar do cego, claro, superficialmente, né? Sim. Não dá para falar que eu me torno um cego. Dá para ter uma ideia. A gente nunca se torna básica, porque eles cada pessoa é uma pessoa e cada uma tem as suas, né, particularidades e tudo. Uhum. Nós não sabemos o que é ser deficiente. A verdade é essa. Só sabe quem é, né? E a gente tem que respeitar isso. Mas assim, o fato da gente tentar se colocar no lugar dela, não que a gente esteja depreciando. Não é isso. É porque eu preciso pelo menos entender um pouco do que ela vive, do que ela precisa, do que ela sente, para que eu possa ter ideias de como resolver o máximo possível ali para que ela se sinta confortável onde ela está. Como quebrar aquela barreira. Como quebrar aquela barreira. Isso é bem difícil. Bem difícil. Você pensa o seguinte, você tem N deficiências, né? Nós temos a cegueira, nós temos a surdez, nós temos a mobilidade, deficiência, né? Física. Deficiência física. Você tem a deficiência intelectual. Você tem a surdo-cegueira. Entendeu? Você tem a surdo-cegueira. Então você pega, beleza, eu consigo me colocar no lugar de uma pessoa cega para tentar resolver ali mais ou menos o que ele precisa. Consigo também me colocar mais ou menos na condição de uma pessoa surda. Eu imagino que eu estou num país estrangeiro, que eu não tenho conhecimento da língua do local, e eu não consigo me comunicar naquele lugar, porque eu não entendo nada, né? Então eu consigo me colocar no lugar do surdo. Mas você pensa o seguinte, como é que eu faço para me colocar no lugar de uma pessoa que tem deficiência intelectual? Onde cada uma delas tem um universo diferente, completamente diferente umas das outras. Então, sim, é muito difícil você fazer isso. Um surdo cego. Qual a tecnologia assistiva eu posso criar ou eu posso conseguir para que essa pessoa tenha acesso à informação? É muito difícil isso. Bem, no caso da surdo-cegueira, a pessoa pode ter um teclado em braille se ela souber o braille. Ela ainda consegue ter acesso a alguma informação. Se ela não sabe o braille, se não tiver um guia intérprete com ela, ela não tem acesso a informação nenhuma e eu não consigo fornecer essa informação para essa pessoa, utilizando a tecnologia que for. É verdade. É difícil isso, muito difícil, né? Aí você tem, voltando para a questão da pessoa com deficiência intelectual. Você entende o paradoxo que é você fornecer acessibilidade para um universo de N pessoas com pensamentos diferentes? O que você desenvolve para um não necessariamente dá para o outro, exatamente, né? É muito complicado. Aí é o que a gente fala, o menos é mais. Sabe? O menos é mais. Não preciso sobrecarregar nada. Eu preciso ser objetivo. A objetividade é o principal produto da acessibilidade. Poucas pessoas se pegam nisso. Verdade. Mas eu preciso ser objetivo. Eu sendo objetivo, eu sou simplista. Eu não preciso ficar criando
ideias mirabolantes exatamente, não são necessárias, ficar descrevendo coisas, termos técnicos. Não, eu não preciso fazer isso. Eu só preciso ser objetivo. A partir do momento que eu sou objetivo, todo mundo vai ter acesso àquela informação. Independente da língua, independente das barreiras que ela tem. Porque você sendo objetivo, você não cria a ilusão de cenários diferentes, você não cria perspectivas diferentes. Você tem aquilo que é o que é. Entendeu? Isso facilita muito a gente a fornecer acessibilidade, tentando se colocar no lugar dessas pessoas que têm essas particularidades. Aí eu sendo objetivo, também eu não atendo só elas, eu atendo a todos os seres humanos, com e sem deficiência. Sabe? Perfeito. E a acessibilidade é para todos, né? Independente da acessibilidade. Se fala em acessibilidade, todo mundo já pensa logo em deficiência. Pessoas com deficiência que precisam dessa... Eu preciso de acessibilidade. Eu preciso, né? O cameraman precisa de acessibilidade. Todo mundo precisa. Todo mundo precisa. Nós somos crianças. Crianças num ambiente perigoso. Já parou para pensar nisso? É verdade. Todos nós somos. Se a gente não conhece o ambiente que a gente está... Está em risco. Nós estamos em risco. Está em risco. Uau. Uau. Agora me conta outra situação. Sim. Desculpa te cortar. Mas... assim como a gente vê, e realmente ver a acessibilidade dessa forma e ver ela funcionando é algo mágico. É mágico. Mas a gente encontra muita bizarrice por aí. Me conta aquela bizarrice que você chegou e falou, cara, eu não acredito que eu tô vendo isso. Olha, eu sou muito detalhista com essas coisas. E eu presto muita atenção mesmo, assim, sabe? Porque é meu trabalho, né? Minha linha de atuação, então eu tô sempre de olho ali. Todo dia você vê, todo local você vê. Você bota na TV Câmara, por exemplo, você vai ter lá a acessibilidade do intérprete de Libras lá. Tem alguns canais de TV, você tem audiodescrição e tudo. Você para observar, você vê que a postura da pessoa, por exemplo, o intérprete de Libras. Me incomoda muito ver um intérprete de Libras num evento institucional, por exemplo, qualquer que seja o evento. Ambiente super formal, né? Super formal. Você vê que ele não tem uma postura para se apresentar como intérprete de Libras. A pessoa não entende que o fato dela não ter essa postura influencia negativamente na informação que está sendo passada. Porque a Libras é isso, é o seu corpo em movimento. É verdade. Não é? Então, se você faz esse movimento de uma forma muito abrupta, ou se você não tem sentimento nenhum no que você está fazendo, zero, né? Expressão zero, você não está passando a informação. Eu vejo muito isso, muito, e me incomoda muito. Mas teve uma situação, eu vou entregar, você já me contou essa situação, mas eu acho que as pessoas têm que saber. Rael também foi voluntário na época na análise na Copa das Confederações. Na Copa das Confederações, ele foi chamado por uma amiga também muito querida para avaliar a acessibilidade do nosso querido estádio Mané Garrincha. Me conte como foi. A gente foi chamado pela Suzana Dalit, minha amigona, um beijão para você. Espero que você assista aqui o videocast. Então, fui convidado por ela para fazer a validação da acessibilidade do Estádio Nacional de Brasília para a Copa das Confederações, isso. Copa das Confederações. E chegando lá, a gente, pegou aquele carrinho de golfe, dando voltas e voltas por lá. Se divertiu igual uma criança. Para fazer as verificações. Era Copa América. Não, Copa das Confederações, antes da Brasil. Copa do Mundo, 2013.
Foi. Ah, é verdade. E aí eu fui fazer as validações e comecei fazendo as validações da tecnologias, né? Das tecnologias. E depois fui fazer a validação do ambiente, né? Aí eu tô fazendo a validação do piso tátil. Eu tô seguindo o piso tátil aqui. E aí, quando eu olho para frente, o piso tátil tava acabando numa pilastra. Sabe aquelas pilastras redondas, grandonas lá para sustentação do estádio? Uhum. O piso tátil tava acabando ali. Imagina uma pessoa cega andando ali, gente. De cara no negócio. Foi uma coisa tão absurda que eu falei assim, não, eu não tô acreditando que eu tô vendo isso. Porque eu penso o seguinte, por mais ignorante que uma pessoa seja, o bom senso dessa pessoa não vai, por não menos deveria. que seja também, não vai permitir que a pessoa pense que aquilo ali é certo. Não deveria permitir. Mas, olha, eu vou te falar, foi difícil. E eu fui como voluntário, né, assim, para ajudar mesmo essa minha amiga, porque ela estava precisando. E se eu fosse coordenador de evento, alguma coisa ali, olha, não tinha dado certo. Ia dar B.O. Não tinha dado certo. Porque você pensa em como foi leviana essa atitude. Foi perigosa, Perigosíssima. E você tem o recurso ali, né, para a pessoa. Uma pessoa sozinha, tá com a... Obviamente que, né, poderia estar com a sua bengala, né, ali, mas poderia também não estar confiando no piso tátil que existia ali no ambiente. Ou seja, acreditando que as pessoas pensaram que ela necessitaria desse recurso ali, então ela estava tranquila, estava segura. E essa pessoa mete a cara na pilastra daquela. É um desrespeito. Enorme. Sabe? É um desrespeito com a pessoa. Uma pessoa humana. Uhum. Né? E assim, essas são as coisas que a gente vê. São as coisas que a gente vê. Um pouquinho do que a gente vê, um pouquinho, né, do que a gente vê. Tem muito mais... Na acessibilidade arquitetônica, são cometidos muitos erros. Assim, muito mais do que nos outros lugares. É aquilo que eu te falei. Se o ambiente é inacessível, ele é inacessível para todo mundo. Não é só para quem é deficiente, né? E as pessoas pecam muito nisso. Por que a acessibilidade não é pensada no início do processo? Por que ela tem que ser encaixada depois? Quando eu entrei na Rio+20, por exemplo, eu entrei no meio do processo. Aí fui chamado, né? Fui chamado para validar o site do evento. E aí o site inacessível, aí começaram a surgir demandas tecnológicas lá dentro, e eu precisei atuar nessas demandas, né, acessibilidade, fornecendo acessibilidade para todas essas demandas que apareciam. E assim, você percebe que as pessoas não sabiam o que estavam fazendo, sabe? Você vê, um evento absurdamente grande, a nível internacional, e você vê pessoas cometendo erros primários, assim, por falta de conhecimento ou por falta de empatia, sabe? Bem chato, bem difícil. Mas passou. Passou. Mas é interessante essa questão do evento, porque assim, hoje a gente vê que, por força de lei, os eventos são obrigados a ter acessibilidade. Mas muitas pessoas pensam que o evento acessível é um evento que tem intérprete de Libras e ponto. Só que a gente sabe que não é bem assim. O que você acha que realmente precisa ter? Quais são os recursos que vão realmente tornar esse evento acessível? Então, Fabiane, não existe diferença de ambientes. Se o evento é grande ou é pequeno, independente do tamanho que seja.
A mesma acessibilidade que você vai utilizar em um, você vai utilizar no outro. Pode ser que você não utilize todos os recursos, porque um ambiente pequeno, né, um evento pequeno, talvez não faça uso de tantos recursos quanto um evento maior necessita. Mas todos os eventos, eles têm que ter o mínimo de acessibilidade. E isso é triste a gente ver acontecendo por força de lei, né? Porque as pessoas, você vê como é que as pessoas pensam, né? A pessoa deficiente não é um público interessante para eles. Eles acham que a pessoa com deficiência não faz compras. Eles acham que a pessoa com deficiência não lê jornal, não acessa a mídia social. Tem muita gente que pensa assim ainda. E aí você vai tratar de um tema que você acha que a pessoa com deficiência não tem interesse nesse tema. Você deixa de fornecer acessibilidade para essa pessoa porque você acredita aí chega lá, tem e que ela não tem. Exatamente. Já cansei de ver isso. Cansei de ir em eventos e ter um monte de pessoa surda e não ter um intérprete de Libras. De ter um monte de pessoa cega e você não ter uma audiodescrição, né, direcionada para aquela pessoa. Porque o evento, ele exigia isso. Apresentações, teatros, né? Tudo que a imagem traz informação necessita da audiodescrição. Eventos assim, sem audiodescrição. Então você vê, as pessoas tratam a acessibilidade ainda de forma muito moldável. É uma peça de Lego que você excelente metáfora. Que você pega e encaixa ali onde você achar que ela vai ser encaixada e está tudo certo. E não é. O maior erro que as pessoas cometem hoje é fazer isso, adaptar a acessibilidade. Quando, na verdade, ela deveria ter sido pensada no início do projeto. Ela tinha que fazer parte da ideia primordial do projeto. Porque a partir disso, você já trabalha com ela totalmente inclusa no projeto, totalmente padronizada dentro daquele projeto. Isso elimina custos, isso elimina prazos, sabe? Elimina a necessidade de equipes técnicas. Evita gambiarra. Evita gambiarras. Evita gambiarras. Você vê, voltando. Eu tinha entrado na Rio+20 já no meio do caminho. Ou seja, eu tive que fazer adaptações na Rio+20. Pensa no quanto foi difícil fazer adaptações na Rio+20. E aí, o que acontece? Ficou muito mais caro depois. Por quê? Porque a gente precisava de mão de obra especializada, a gente precisava de técnicos especializados, por exemplo, estenotipia. A coisa mais difícil do mundo você encontrar aqui era a estenotipia. Você tinha uma pessoa que fazia. 2. Como é que você resolvia isso? Se a pessoa não tivesse data marcada para aqueles prazos, para aqueles dias. Então a gente ficava tapando buraco o tempo inteiro. O tempo inteiro, era o tempo inteiro fazendo os termos de referências, tentando fazer o possível para aquela coisa funcionar. A gente suou. Vou te falar, eu sentava com a Rosana ali, com a Suzana, aliás, eu sentava com ela e a gente ficava o dia inteiro só nisso, tapando buraco. Foi uma coisa difícil, sabe? Teve até uma situação complicada lá com os intérpretes de Libras, né? Que, logo no final ali foi bem... Abafa. Bem difícil, assim. Mas deu certo, graças a Deus. Tudo correu bem. Foi ótimo. E hoje a gente vê que os eventos têm usado muitas tecnologias, né? Os eventos hoje já
Outro evento que você atuou, que você viu assim um pouco mais de perto, foi a Conferência Nacional do Direito da Pessoa com Deficiência, né? E ali já tiveram, como é algo que é voltado para a discussão da acessibilidade, a gente tem muito mais recursos. E a gente vê que a tecnologia avançou nesses recursos de acessibilidade para o evento. Como é que você acha que essa tecnologia está transformando a acessibilidade em evento? Então, não muda muita coisa, né? Claro, você tem maiores possibilidades, você tem mais rapidez no processamento dessas informações, no tratamento dessas informações. Isso é fato. Você tem mais rapidez, ou seja, você ganha tempo, né? E com o advento da inteligência artificial, mais ainda. Você tem... Nossa, você abriu um leque de N possibilidades aí para melhorar o que já era bom, entendeu? Mas assim, a tecnologia em si, ela sempre foi a mesma utilizada, né? Em todos os eventos. E você vê que você falou da conferência da pessoa com deficiência. Até lá eles erraram. Entendeu? Pois é, gente, um lugar assim básico, que deveria ter assim o mínimo de acessibilidade, e a gente ainda encontra até ali eles erros. erraram. Até ali. E nesse evento eu não estava na equipe de acessibilidade propriamente dita, né? Eu só fiz a adequação do site deles. Mas o evento em si teve muitos erros ali. Muitos erros, assim, primários mesmo. Erros que você resolveria facilmente, né? Mas não vou entrar em detalhes porque não cabe a mim. Não precisa. Mas é isso que eu falo. Foi o que eu te falei antes. É o famoso encaixe da pecinha de da Lego. Pecinha de Lego. É complicado. É. E, assim, a experiência que você tem é muito grande. E a gente sabe que o detalhe faz a diferença. Tudo. E qual é o detalhe, assim, mais importante? Que você fala assim, cara, isso aqui não pode passar. Isso não pode falhar. Então, essa é uma pergunta difícil, porque ela me leva a considerar todas as possibilidades dentro do ambiente. O que não pode faltar, mas relacionado aqui? Até a acessibilidade arquitetônica, a acessibilidade digital, né? A acessibilidade espaço visual. Então, tudo isso me leva a todos esses cenários. Então, eu não tenho uma resposta para te dar, entendeu? Porque eu tenho N universos. Não dá para ser um detalhe, não dá para né? ser um São detalhe. muitos detalhes. Agora, uma coisa que a gente presenciou nos últimos anos aí, na questão de eventos, é que a gente teve alguns eventos onde a organização resolveu substituir o intérprete Libras por um avatar. O que você acha disso? Não, foi o que eu te falei quando eu disse que o intérprete sem postura. É exatamente aquilo. O avatar é tipo um intérprete sem postura. É exatamente aquilo, porque o avatar, ele é mecânico, né? Aquela coisa mecânica, até tem alguns sinais já elaborados para ele fazer. Mas zero expressão, né? Mas zero expressão, zero, né? O corpo dele não está em movimento. Essa dança das palavras, dança da alma, a leveza, assim, a leveza, né? do intérprete, não existe. Isso prejudica muito a informação. É isso que a pessoa tem que entender. Eu não vou assistir algo que eu não gosto. Eu não vou manter foco naquilo que não me chama atenção. Eu estou assistindo um evento e a pessoa coloca um avatar daquele ali para fazer a tradução do evento. Eu não vou assistir aquele evento. Não vou assistir porque a informação que eu quero não está sendo passada para mim. Ela pode até ser passada ali, mas superficialmente, muito raso. De forma muito rasa. Porque é muito diferente você ter o papel da pessoa humana ali e você ter um desenho
fazendo esses movimentos. A dança é necessária. O movimento é necessário. A expressão é necessária. Tudo isso é necessário para passar a informação correta, de forma correta. Isso não existe. Não existe nenhum avatar no mundo que substitua uma pessoa humana. Não existe. Não existe. Não existe. Olha, nem com o advento da inteligência artificial, ninguém conseguiu fazer um avatar que imite as expressões humanas. Para você ter uma ideia. E olha que a inteligência artificial hoje está num avanço assim. Pois é. Agora você me explica o seguinte. Qual foi a economia que eles tiveram com isso? X. Eu não vejo economia. Lá. Não vejo. Se duvidar, pagou mais caro para ter um avatar do que para colocar um intérprete. Exatamente. É difícil. Assim, gente, claro, a gente está num bate-papo aqui sobre todas essas coisas, né? Você vê que às vezes o tema até cria um certo peso, né? Porque é difícil a gente falar disso sem trazer esse peso para a história, né? Para o cenário. Porque é isso que a gente tem todo dia. É isso que a gente vive todo dia. Né? São essas coisas que sempre acontecem. Então eu não tenho como fugir disso, eu não tenho como deixar isso aqui um bate-papo de alto astral, onde todo mundo vai rir, vai... Não é assim. A nossa realidade é outra. A realidade com quem trabalha com acessibilidade, ela é difícil. Não é fácil. É um aprendizado constante. Você lidar com todas as diferenças possíveis, todos os dias. Com todas as especificidades das pessoas, todos os dias, a todas as horas. É muito difícil. É verdade. A gente não para, a cabeça da gente não para, o corpo da gente não para. A gente está sempre em movimento. É muito complicado. E a gente tem todas essas barreiras que a gente comentou aqui para enfrentar. E tem muito que melhorar ainda. Você vê, tantos anos aí que a gente trabalha com acessibilidade e o pouco que já aconteceu é muito pouco. Muito pouco de verdade. Porque tem muito a ser feito. Tem muita coisa a ser feita. Tem muita coisa a ser pensada ainda. Muita coisa a ser desenvolvida. Muita tecnologia assistiva que não existe. Muita tecnologia digital que não existe. Muita tecnologia assistiva inacessível. Inacessível também. Inacessível, sim, porque toda tecnologia assistível, ao meu ver hoje, ela é inacessível. Porque é um absurdo os valores praticados com elas. É verdade. Então, assim, como é que eu te forneço acessibilidade se eu não tenho como acessar essa ferramenta? Entende? Então, vai ser muito bonito eu ter um evento onde eu tenho essa ferramenta exposta lá para mostrar como é que ela funciona. Para quê? Para fazer uma propaganda para as pessoas irem comprar mais. Pois é. Porque qual a finalidade dela ali? É difícil. É muito difícil. E o engraçado que outra situação que aconteceu, a pandemia foi uma mudança no mundo, né? E com a pandemia cresceram, e engraçado como permaneceram os eventos online. Os eventos remotos. Hoje, pelo menos no ambiente acadêmico, a gente vê muitos eventos que são remotos, eventos que são híbridos. E esses eventos também precisam de acessibilidade. Com certeza. O que você acha que as pessoas precisam de pensar nessa questão dos eventos tecnológicos, dos eventos remotos? Como é que pensa a acessibilidade nesses eventos? Pois é, você vê. A gente passou por esse período difícil, né, da pandemia, e as pessoas tiveram que se virar. E assim, a gente não pode nem criticar o que eles fizeram. Eu não vi erro nenhum durante a pandemia. Eu só vi acertos. Quando se falava em tecnologia acessível ali naquele período, eu não percebia erros, porque eu vi o esforço que as pessoas estavam fazendo ali para transmitir aquela informação. Isso foi lindo. Para mim foi muito lindo, foi gratificante ver aquilo. Acho que a principal tecnologia foi o celular, né? Exatamente, o celular, né? A tela do computador, a internet que possibilitava
todas essas interações, né? O fato de você poder se reunir com várias pessoas num ambiente totalmente digital. Ou seja, você eliminou barreiras que você pensava que eram intransponíveis antigamente. Entendeu? Tinha pessoa que não tinha experiência nenhuma, mas estava coordenando uma videoconferência. Sabe? E aí dava um jeito de colocar um intérprete numa janela só, numa janelinha daquelas lá. Dava um jeito de tentar fazer uma legenda em tempo real ali para as pessoas. Então, aconteceu o que acontece com a gente quando a gente está desenvolvendo acessibilidade para eventos, para essas coisas. As pessoas tiveram que se colocar no lugar das outras. As pessoas tiveram que sentir o que as outras sentiam. Entendeu? Então, para mim, foi assim, claro, o momento foi muito difícil, mas para mim foi um grande passo para as pessoas entenderem o que é acessibilidade. Porque ficou claro para a maioria das pessoas que a acessibilidade é importante. Porque a maioria das pessoas ali tiveram a necessidade da acessibilidade naquele momento. Entendeu? Verdade. E quais são os recursos que você acha que... Os cuidados que as pessoas têm que ter nessas videoconferências em relação a essa questão da acessibilidade? Ser objetivo sempre. É aquilo que eu falei. O menos é mais. Você tratar a informação com objetividade. Isso é o primordial. A primeira coisa que você tem que fazer. Não tem que inventar muito, tá? Não precisa reinventar a roda, não precisa, né, gente? Não precisa. Né? Faz ali o que você tem que fazer de forma objetiva. Se tiver condições de colocar o intérprete de Libras, melhor ainda. Né? Porque, às vezes, o evento é uma coisa muito rápida, as pessoas acreditam que não tem nenhum surdo que vai interagir ali e tudo. Mas se for um ambiente aberto, a pessoa tem que pensar nisso. Assim, poxa, os surdos estão aqui, no mundo, na nossa cidade, né? Assistindo as coisas que nós assistimos, fazendo as coisas que nós fazemos. Então eu tenho que pensar nele. Eu tenho que entender que ele é um potencial cliente meu, é um potencial aluno meu, é um potencial profissional que eu vou precisar. Entendeu? Não existe capacitismo para pessoa com deficiência. Capacitismo é uma coisa que a gente cria para eles. Entendeu? Eles nunca se veem dessa forma. Muito pelo contrário. Eles podem tudo. Tudo que eles quiserem. Não é? Verdade. Tudo que eles quiserem. Mas aí você vê, as pessoas fazem esses eventos e às vezes não pensam nas pessoas, nessas especificidades das pessoas, acreditando que elas não têm interesse no que está sendo falado ali. E aí é que elas se enganam, porque todo mundo tem interesse. Uma coisa interessante que... vamos fugir um pouco do tema aqui, mas é só para exemplificar o que acontece. Por exemplo, eu morava num bairro de classe baixa, né? Digamos assim. Baixa renda. Né? Que nem é que eu morava, assim, mas a cidade em si era de baixa renda. E aí, nesse lugar, não tinha um McDonald's. Sabe? Não tinha um McDonald's. E eu acho que as pessoas pensavam o seguinte: por que eu vou colocar um McDonald's num lugar de pessoas de baixa renda? Mas alguém pensou diferente. Alguém falou assim: cara, eu vou botar um McDonald's aqui. Eu vou botar um McDonald's aqui. E ele colocou. E se tornou a loja do McDonald's mais movimentada de Brasília. Você percebe a coisa? As pessoas criam limites para você. Sem saber a sua realidade. Sem saber a sua realidade. Quando você compreende que todos são iguais, você quebra barreiras. E a acessibilidade é isso. Acessibilidade é isso. Exatamente isso. Como é que você imagina, com toda essa tecnologia, como é que você imagina os eventos acessíveis no futuro?
Eu imagino eles lindos como a... Um conto de fadas. Como a Rio+20. Eu imagino eles realmente lindos como a Rio+20. Foi um evento que, apesar de já ter um tempo, mas eu nunca vi outro igual. Nunca aconteceu. Nunca vi. Aqui no Brasil, não. Eu nunca vi outro igual. Mesmo eventos voltados para pessoa com deficiência, não existiu nem parecido com o que foi feito ali. E não foi mesmo, gente, porque realmente foi um evento... Uma coisa muito bem feita mesmo. Foi muito planejado. Mas para o futuro, eu vislumbro muitas coisas, sabe? Eu vislumbro mais agilidade, mais rapidez nos processos, né? de organização dos ambientes, porque hoje você tem uma ferramenta que te auxilia muito em tudo que você faz. Você tem aí a inteligência artificial que coopera fortemente aí para o desenvolvimento desses espaços, né? O crescimento desse tema, da acessibilidade, tudo, para auxiliar as pessoas, né? Hoje em dia, se você tem uma dúvida sobre acessibilidade, você não depende mais de um técnico, uma pessoa, né, para te responder. Então, assim, você viu que você já quebrou mais barreiras aí? Verdade. As pessoas têm mais acesso a esse tipo de informação, porque a inteligência artificial, ela consegue filtrar as informações e te dar uma resposta plausível, objetiva, né, para o que você precisa. Entendeu? Então, você já eliminou ali muita sujeira do que você antes... vou pesquisar no Google aqui para ver se eu consigo achar alguma coisa. Vinha aquele monte de coisa que não tinha... Desinformação. Muita desinformação, né? E hoje em dia você foge disso. Então, assim, eu acho que nos eventos futuros, eu vejo realmente um acréscimo muito grande, assim, com a inteligência artificial, sabe? Com muitos benefícios. Acredito que a inteligência artificial traga muitos benefícios aí para esses eventos futuros, principalmente eventos pequenos. Principalmente os pequenos. Porque é justamente isso que eu falei, as pessoas vão ter mais acesso à informação. E é uma informação uma informação correta. Desculpa. E que conselho que você daria para os organizadores de evento que querem uma inclusão de uma forma mais efetiva? Então, quando a gente pensa no evento, ela nunca parte do organizador, né? Geralmente você tem ali o chefão, né? Quem paga. Quem paga. Você tem a equipe ali que vai fazer a seleção dos profissionais ali que vão atuar nessa... Inclusive, esse coordenador. Vão escolher quem vai ser esse coordenador. São hierarquias. Né? O conselho que eu dou é que a acessibilidade parta antes do chefão. Que ela parta antes do chefão. Que ela faça parte de todo o processo. Que ela seja a base onde o processo vai ser criado. Que ela seja um dos pilares. Um dos pilares. Não falo nenhum dos pilares, mas a base realmente. Por quê? O pilar, ele sustenta. Ele precisa da base. Mas ele precisa de uma base. Verdade. Entendeu? Você fazendo isso, você certamente vai eliminar custos, vai eliminar prazos elevados no decorrer do processo, né? No decorrer da organização. Vai facilitar muito e você vai ter um evento realmente funcional. Entendeu? Então é isso, é pensar na acessibilidade desde o seu início. Esse é o conselho que eu já dou há bastante tempo. Porque eu dificilmente peguei um evento a partir do início. A maioria dos eventos que eu peguei foram assim, entrando no meio do processo, encaixado ali, porque eles entenderam que eles eram obrigados a respeitar a lei
entendeu? Senão eles seriam penalizados, alguém né? cobrou eles isso, porque senão eles seriam penalizados. E aí eles foram obrigados a contratar alguém para tentar resolver o mínimo possível ali, para que eles não sofressem não recebessem essa multa, né? E não ficasse com essa perda aí. E aí você entra lá tentando fazer o milagre que não é? que gente, olha faz. Isso. Seu e-mail, Israel, contato. Meu e-mail é israelcosta@gmail.com, né? Israel Costa, tudo junto. É isso. Gente, eu queria ter, assim, muito mais tempo. Conversar sobre acessibilidade para mim é algo, assim, fascinante. É algo que eu também atuo, eu também trabalho. Israel, muito obrigada por ter aceitado esse convite. Eu por que agradeço. ter ficado aqui com a gente um pouquinho. Despendido tempo para conversar com a gente sobre um tema tão importante. Obrigado por aceitar o convite. E obrigado por ser meu companheiro de vida. Gente, a gente está chegando ao fim de mais um episódio do Librando Cast. Muito obrigada pela sua companhia, obrigada por ter acompanhado toda essa conversa. Continue acompanhando nossos conteúdos, nossas redes e lembre-se sempre, inclusão, acessibilidade e conhecimento transformam a vida das pessoas. Com certeza. Muito obrigada mais uma vez e até o próximo episódio. Obrigada.